Pronto, gente. A aula de hoje é sobre meiose, tá? É um outro tipo de divisão celular, mas que não vai acontecer em todas as células. A mitose, ela vai acontecer com células somáticas, tá? Células somáticas é todas as nossas células do corpo, quase todas. Células do fígado, células da pele, do pâncreas, sabe? Qualquer célula que não for gameta. Então, na mitose a gente viu que ela começa com um determinado número de cromossomos e no final vai ter a mesma quantidade de cromossomos. Se eu tenho uma célula com 4 cromossomos, vai fazer uma mitose, então vai terminar em 2 células com 4 cromossomos também. Então, elas vão ser idênticas. Meiose já é diferente. Meiose aí ela é uma divisão reducional, porque ela vai começar, por exemplo, com 4 cromossomos, no final vai terminar com a metade, com 2. Então, a gente fala que é uma divisão reducional, ou simbolizado por isso aqui, um R e um ponto de exclamação. Tá? Esse aqui é um símbolo para reducional. Ocorre em células diploides, são células que têm o número total de cromossomo, né? Para isso a gente chama de 2N. E dá origem a células haploides, células N, ou seja, células com metade do número de cromossomos. Então vamos lá, células diploides são aquelas células que possuem um número total de cromossomos. Exemplo, células humanas, 46 cromossomos, né? Então esse 2N é igual a 46. Células haploides humanas, 23 cromossomos. Então esse N é igual a 23. Tem aqui também, gera células reprodutivas, né? Gametas dos animais e esporos dos fungos e vegetais. Isso aqui a gente vai aprender mais para o final do ano, mas que meiose para fungos e vegetais vai gerar uma célula chamada esporo. É porque eles têm 2 tipos de ciclos de vida. Tem a fase gamética e tem a fase esporádica. Então, os vegetais possuem esporos, que é formado por meio da meiose. E gametas nos animais, né? Homens seriam os espermatozoides, mulheres os ovários. Ovários não, ovócitos. Então, seriam células reprodutivas aí que a gente usa para reprodução, né? Por isso não, vou falar isso mais tarde. Então, na mitose ocorrem células somáticas, isso aqui já tinha falado. E meiose, células reprodutivas ou células gaméticas, tá? É dividida em 2 etapas, meiose 1 e meiose 2. Sim, meiose é subdividida, né, em 2 divisões. Tem a primeira parte, né, meiose 1, e a segunda parte, meiose 2. Então, olha só, na meiose 1 é onde fica a maior diferença, né, para a mitose. A meiose 1 é onde vai ocorrer muitos fenômenos, né? Por exemplo, a primeira divisão, tá aqui falando, né? Da meiose, ou meiose 1, tem 4 etapas. Vai ter a prófase, vai ter a metáfase, a anáfase e a telófase. Mas aqui, ó, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Tem que usar isso para indicar que está na meiose 1, tá? Agora, a diferença, gente, na prófase, temos 5 subfases: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Então, cada uma delas vai acontecer algo marcante, né? Que os vestibulares adoram pegar. Mas o que mais importa para o vestibular aí é o paquíteno, tá? Nós vamos ver já o que vai ocorrer nesse paquíteno. Então, na prófase 1, vai começar aqui, né, com essa frase,
com essa fase. Então, antes da meiose, a célula vai estar na intérfase, tá? Que é a fase em que a célula não se divide. Então, ela vai estar ali na intérfase, fazendo o que tem que ser feito. Recebeu um sinal, um chamado que tem que ser feita a divisão celular, né? Então, ela inicia aí na prófase 1. E temos o leptóteno, né? Então, o que vai acontecer aqui, gente? Os cromossomos vão começar a se condensar. Só que eles vão ficar de um jeito muito fino. E aqui eles já estão duplicados. Então, assim, vão ficar bem fininhos, nem parece que vai ter... nem parece que já estão duplicados, parece que é apenas um fiozinho só. Não parece que tem aquele X. Então, eles estão de uma maneira bem fina e vão começar a condensação. A condensação é se espiralizar, né? Para ficar uma coisa mais engrossada. No zigóteno, aqui nós já temos... eles já começam a engrossar, eles já começam a fazer... ver seus pares. É porque na meiose tem os cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos é aqueles que são cromossomos iguais e eles vão começar a fazer em pares, né? Então, olha só. Na imagem, nós estamos vendo aqui o azul e o vermelho. Ou seja, o azul, vamos dizer assim, veio do pai e o vermelho veio da mãe. Então, o cromossomo aqui, que é igual a esse, os cromossomos iguais vão começar a se juntar. Isso é cromossomo homólogo, eles vão se comportar em pares. Então, veja que aqui eles já vão começar a fazer esses pares. Agora, no paquíteno é o que importa pra gente. O paquíteno é quando eles sofrem um fenômeno chamado crossing over, tá? Crossing over, gente, é quando eles estão assim juntinhos em pares, né? E eles trocam as perninhas. Por exemplo, o azul vai ganhar a perninha vermelha e o vermelho vai ganhar a perninha azul. Eles vão fazer uma troca. Então, isso, gente, já que está trocando esse pedacinho, vai garantir uma maior variabilidade genética, né? Tá trocando pedacinhos ali de cromossomos, um com o outro. Então, vai variar mais esse cromossomos. Então, aqui vai ocorrer o crossing over e tem outros nomezinhos. Vocês podem ver por recombinação, permutação, é tudo crossing over, né? Permutação, recombinação são nomes em português. Crossing over é uma palavra estrangeira, né? Mas quer dizer a mesma coisa. É um fenômeno que os cromossomos homólogos trocam as perninhas um dos outros, né? E isso garante variabilidade genética na espécie. O diplóteno vai começar aqui a ter um quiasma. Quiasma é como se fosse uma marca, né? O crossover ocorreu e deixou uma marca nesse cromossomo. Então, quando tem um quiasma, significa que houve um crossover. Esse quiasma aparece justamente nesse diplóteno. Então, formação de quiasmas é o que vai simbolizar esse diplóteno aqui. E a diacinese, gente, aqui, olha, é o final de uma prófase igual a da mitose. Aqui, olha, a carioteca vai começar a se desfazer e eles já vão estar prontos para a metáfase, né? Já vão ter trocados aqui perninhas de cromossomos, já vão estar todos juntos. E eles se afastaram um pouquinho. Vocês percebam que aqui no diplóteno eles estavam bem juntos, no paquíteno também. Então, há um pequeno afastamento desses cromossomos homólogos, né? Eles
se movimentam. Então, eles vão começar a se movimentar para ir para uma próxima fase, tá? Deixa eu ver se eu não esqueci de mais nada. Sim. Falei tudo. Então, na prófase 1, só para falar um pouco mais desse crossing over, gente, que é esse evento aqui, olha. Eles trocam a perninha um com o outro. Olha, o cromossomo azulzinho tá com a perninha vermelha. O cromossomo vermelho tá com a perninha azul. Eles trocaram aqui, ó. Lembrando que essas perninhas, gente, é chamada de cromátides irmãs, tá? Então, aqui, ó, esse vermelho é um cromossomo com duas cromátides irmãs. O azul é um cromossomo com duas cromátides irmãs, tá? Quando eles, na mitose, quando essa perninha aqui vai para um lado e essa perninha vai para o outro, aí se torna dois cromossomos com uma cromatide irmã, né? Então, aqui nós temos um cromossomo duplo e esses dois juntos formam um par. Então, esses dois aqui é o cromossomo homólogo. Aqui, ó, tá mais explicadinho, né? Cromossomos homólogos não duplicados, eles estão simples. Quando eles ficam duplicados, eles ficam aqui com esse aspecto aqui, ó. Tá? De xizinho. Então, uma perninha é um cromossomo, a outra perninha também é. E o que liga, né, os cromossomos duplicados, o que junta, é chamado de centrômero, tá? O centrômero é essa bolinha aqui que tá bem aqui no meio, tá? Deixa eu ver. Então, passou essa fase aí da prófase 1, nós vamos entrar na metáfase. Na mitose, gente, acontece diferente. Na mitose era um embaixo do outro. Não sei se vocês lembram. Na metáfase, olha só como é que eles já estão aí dispostos, né, na célula. Tá em pares. Eles estão um debaixo do outro, mas estão em par, né? Cromossomo homólogo debaixo de cromossomos homólogos. Não estão os quatro um embaixo do outro. São pares embaixo de pares, tá? Essa é a diferença na metáfase 1. Se fosse metáfase da mitose, é diferente. Então, olha só. Os cromossomos homólogos se agrupam na região equatorial da célula. Região equatorial é aqui ao meio da célula, com o auxílio das fibras do fuso. Fibras do fuso, ó, são essas fibras, né, proteínas, feitas pelos centríolos. Os cromossomos se alinham em pares de cada lado da região mediana, né, nesse meio aqui. Então, essas fibras do fuso vai grudar justamente onde tem aquele centrômero que eu mostrei para vocês. Aqui, ó. Que aí, quando puxar, cada um vai para um lado. Isso na mitose. Aqui na meiose vai grudar no centrômero e a anáfase é diferente. Que cromossomos pareados. Cromossomos pareados é eles assim, dispostos em pares, tá? E dispostos na placa mediana equatorial da célula. Cada cromossomo está preso a fibras do fuso. Então, essa aqui é a metáfase 1. Anáfase 1. Olha só, aqui é a separação, né, dos cromossomos, só que não é cada perninha para um lado. É um cromossomo duplicado para cada lado. Então, aqui, olha, vai um cromossomo duplicado para a esquerda, um cromossomo duplicado para a direita. Aqui embaixo também, ó, um cromossomo duplicado para a esquerda, um cromossomo duplicado para a direita. Então, aqui não é mais uma perninha só, né? Na fase da mitose era uma perninha. Agora está indo cada cromossomo para cada lado, tá? Na fase 1, encurtamento das fibras do fuso, né? Que elas vão puxar. Cada cromossomo homólogo é conduzido a um dos polos. Cada um aqui vai para cada lado. Não há separação das cromátides.
né? Então, eles vão, assim, duplicados do jeito que estão, tá? Então, olha só. Começamos com quantos? 4 cromossomos. Eu li essa parte que acho que não, né? Os cromossomos homólogos se separam sem romper as cromátides. Cada um começa a migrar para um polo da célula. E temos a última fase, a telófase. Telófase, gente, é aquela fase final já, em que há a ocorrência de citocinese, né? O citoplasma vai se dividir em 2. Então, aqui nós estamos vendo. Gente, já vai acabar. Deixa eu só acabar essa parte aqui e eu mando de novo para vocês o link. Faltam 9 minutos. Na telófase é a última fase. E a divisão, né, do citoplasma, que é essa divisão do citoplasma se chama citocinese. Então, aqui a célula divide-se em 2 e cada uma apresenta 23 cromossomos. Isso na espécie humana. E cada uma com 2 cromátides. Por que aqui, gente? Por que ficou com o número de reduzido? Ah, não quer voltar? Ai, meu Deus, voltou demais? Não. Na anáfase, ao invés de puxar cada perninha, puxa um cromossomo inteiro. Então, quando começou com 4 cromossomos, aqui, quando ocorrer a separação da citocinese aqui, cada célula vai ficar com 2 cromossomos. Então, por isso que ela é reducional, tá? É nessa fase aqui, ó. Ao invés de puxar cada perninha, ela puxa o cromossomo inteiro. Então, acontece a redução nessa parte, tá? E aí, aqui, vai ter 2 cromossomos homólogos. 2 cromossomos para cada lado. Então, começou com 4, terminou com 2, tá? Aí aqui a carioteca começa a aparecer, né? A célula volta ao normal. Porque depois da telófase 1, elas dão um tempo, né? Elas ficam na fase de intérfase de novo por um breve período, mas ficam. Não começa de imediato a meiose 2. Então aqui o nucleolo e a carioteca reaparecem. O citoplasma se divide e forma-se 2 células filhas. Isso na primeira fase da meiose. Então, começou com uma, se dividiu para 2, com metade dos cromossomos, tá? E aqui já não tem mais cromossomos homólogos. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não, professora. Não, tá tudo de boa. Tá, eu vou já encerrar por aqui e vou mandar o link no grupo lá da turma, tá bom? Então aproveitem aí, eu vou ainda fazer o link para mandar para vocês, então aproveitem aí para beber água, para ir no banheiro rapidinho, enquanto eu faço isso, tá? Vou esperar por vocês. Tchau, tchau, pessoal. Deixa eu parar aqui. Pronto. Terminamos na telófase 1 e agora nós vamos entrar na meiose 2. Gente, a meiose 2, assim, ela é muito fácil porque ela é igual à mitose. Oxe, foi demais. Ela é igualzinha à mitose, vai acontecer do mesmo jeito. A meiose 2 já não é uma fase reducional, ela é uma fase equacional. Porque, lembra, a célula terminou com 2 cromossomos? Então, na meiose 2 não vai acontecer mais redução. Vai manter o mesmo número de cromossomos. A redução é apenas na meiose 1. Então, aqui. O intervalo entre... Digitei errado. O intervalo entre a primeira e a segunda divisão da meiose é chamado de intercinese. Né? Elas dão um intervalinho, que é chamado também de intercinese, onde elas ficam ali sem a divisão. Então, esse tempo é muito curto e logo vai começar uma segunda prófase. É importante observar que não vai ocorrer outra duplicação do DNA.
Então, meiose 2, não ocorre duplicação de DNA, apenas na meiose 1. É uma divisão equacional, ou a gente pode representar por letra E e o ponto de exclamação também. Então, gente, vai acontecer da mesma forma, como da mitose. A prófase 1 vai ser aquela coisa, né, vai sumir a carioteca, as fibras do fuso vão começar a se formar, os cromossomos vão começar a se condensar, né, a ficar mais espiralizados. Isso tudo aí para iniciar a divisão. Então, a célula está se preparando. O nucleolo também some. Então, isso tudo vai ocorrer na prófase 1 e não tem nenhuma subfase. Metáfase 1, 2. Ih, gente, estou mostrando errado. Aqui, é a 2. Metáfase 2. Aqui, ó. Não vai ser mais impares. Vai estar aí um debaixo do outro, tá? Um cromossomo embaixo do outro. Isso aqui é metáfase 2. Porém, tá reduzido. Depois eu vou ensinar a vocês como que dá para diferenciar a metáfase 2 da metáfase da mitose, já que são fases parecidas. Então, os cromossomos vão estar aqui no centro da célula, tá? No meio equatorial. E as fibras do fuso já vão estar completamente formadas, tá? Anáfase vai ser aquela separação das cromátides irmãs, separação das perninhas dos cromossomos. Não vai ser um cromossomo para cada lado, né? Igual a gente viu na outra fase. A anáfase 2, então, é marcada pela separação das cromátides irmãs, né? E aqui a telófase, lembrando que, gente, que são duas células aqui, lembra? Na meiose 1 terminou com duas células. Então, por isso que aqui embaixo tem essas células. Tem duas células sendo representadas. Então, aqui as duas células vão sofrer a mesma coisa no mesmo tempo. Anáfase 2, né? Separação das cromátides irmãs nas duas células. E tem, por último, telófase 2, que aí já é a final da divisão celular, né? Temos aqui, cada cromossomo foi para um lado da célula, então só falta aqui partir o citoplasma. Então, aqui o que caracteriza essa fase é a citocinese. Vai surgir o nucleolo, vai surgir o núcleo, né? A carioteca, que é a membrana do núcleo. As fibras do fuso, que é uma coisa temporária, vai se desfazer também, tá? E olha, cada célula aqui deu origem a mais duas células. Então, no total da meiose, uma célula vai dar origem a 4 células. Uma aqui, outra aqui, né? 1, 2, 3, 4. E agora, como é que se diferencia essa fase meiose 2 de uma mitose, por exemplo? Que a gente tem que ver pelo número de cromossomos. Olha só, a célula começou com quantos cromossomos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cromossomos. Aqui no início. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na metáfase 2 temos quanto? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Na anáfase 1, nós temos 1, 2, 3 cromossomos indo para um lado, 1, 2, 3 cromossomos indo para outro lado. No final, a telófase vai ter quantos? 3 cromossomos. Vai dar origem a 2 células com 3 cromossomos. E aqui, olha, a prófase 2 vai começar com um número já reduzido. Então, metáfase 2, essa fase aqui, dá para reconhecer, né? É diferente pelo número de cromossomos. Vai ter aqui, ó, na metáfase é igual, mas vai ter um número reduzido de cromossomos. Então, geralmente, numa questão, vai
tá ali falando, considere uma célula 2N igual a 20. Se tiver mostrando uma imagem com 10 cromossomos, então vocês vão saber que é uma meiose e está na fase 2. E na metáfase ainda dá para ver que se tiver um debaixo do outro, é metáfase 2. Se tiver um do lado do outro, metáfase 1. Tá? Aqui, ó, estão em pares. Cromossomo vermelho é um cromossomo azul é outro cromossomo. Então, eles estão em pares. Aqui, ó, o vermelho está sozinho, o azul está sozinho, tá? Deixa eu ver, acho que eu tenho um outro desenho. Ah, esse aqui é só um resumo do que acontece. Não vou ler não, tá, gente? Mas é um resumo de cada fase da meiose 2. Prófase 2, metáfase 2, anáfase e telófase 2. Então, isso aí é o resumo. Quem quiser depois assistir a aula gravada, dá um pause, tá? Mas vou pular isso aí. Aqui é mais uma imagem para vocês verem como é que funciona a meiose de uma maneira mais reduzida. Então, olha só, temos uma célula 2N. 2N aqui é quanto? A gente conta aqui dentro. 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 cromossomos duplos, porque ele está duplicado. Quando eu falo cromossomo simples, é quando ele não está duplicado. Aqui, ó, 2 cromossomos simples, tá? Então, aqui, o 2N, nesse exemplo, tem 1, 2, 3, 4 cromossomos. Acontece a meiose 1, que é uma divisão reducional e dá origem a 2 células filhas com um número reduzido, N. Esse N é igual a 1, 2. O N é igual a 2 cromossomos. Cada célula filha aqui vai sofrer a meiose 2. E essa meiose 2 vai dar origem a mais 2 células cada uma. E aqui, olha, essa célula aqui tem 2 cromossomos simples, não está duplicado. Essa outra célula aqui também, todas as outras, né? Não aconteceu redução, temos 2 cromossomos duplos aqui. E vai permanecer no mesmo número, 2, só que é simples, mas é o mesmo número. Então, não ocorreu redução, é uma divisão equacional com cromossomos simples, e então a meiose, que iniciou aqui com uma célula, deu origem a 4 células com um número reduzido de cromossomos. Essa aí é a meiose, pessoal. E não vamos finalizar ainda, eu vou botar aqui um exercício para a gente fazer. 3 exercícios rapidinho. Deixa eu tentar aqui compartilhar com vocês. Só para vocês saberem como é que cai isso no vestibular. Né? Agora aí nós temos... Se não estiver vendo, me avisem, tá? Temos Dá aqui... pra ver, professor. Oi? Dá pra ver. Ah, show. Então, aqui um exercício com gráfico, né? Para vocês já terem a noção, mas é fácil. O gráfico mostra a variação da quantidade de DNA de uma célula somática. Célula somática, lembrando, é qualquer célula do corpo que não seja os gametas. Durante as diversas fases de sua vida. Então, aqui nós temos um gráfico onde mede o tempo, embaixo aqui, né, o tempo, e aqui na vertical, o teor, né, a quantidade de DNA. Então, vamos lá. No gráfico, a mitose propriamente dita e a intérfase correspondem, respectivamente, né, tem que ser nessa ordem, aos períodos de tempo. Então, ele quer saber em que período de tempo aqui vai ocorrer a mitose e a intérfase. Ora, a intérfase, gente, é uma fase em que ela está trabalhando normalmente
E na fase S, ela faz a duplicação dos cromossomos, né, do DNA. Então, na fase S, que é dentro da intérfase, ela aumenta o número de cromossomos, a quantidade de cromossomos aumenta. Então, quando tem essa subidinha aqui no gráfico, já dá para saber que é a fase S. Se aqui é a fase S, do tempo 2 ao tempo 3, né? O que vem antes é o quê? É a G1, fase S e fase G2. Então, daqui, do número 1 ao número 4, nós vamos ter a fase da intérfase. E aqui, ó, voltou ao normal. Não ocorreu redução, voltou ao normal, estava duplicado, né? O número aumenta. Então, abaixou, voltou ao normal, voltou a ser o que era, né? Ter o mesmo número de cromossomos. Então, aqui simboliza uma mitose. Então, olha só. Da fase 4 ao 6 é uma mitose. Então, é aqui. Qual é que representa respectivamente aos períodos de tempo? Mitose 4 ao 6, letra A. 4 ao 6 é a mitose e do 1 ao 4 é a intérfase. Beleza? Bem fácil, hein? Ó, número 2, mais um com desenho, eu adoro essa. Considerando uma célula com 6 cromossomos, né? 2N igual a 6, ou seja, originalmente ela tem 6 cromossomos, que esteja em processo de divisão. O esquema a seguir representa uma, olha aqui, fase de separação. Separação, né? Vai estar aí separando os cromossomos. Então, ela está numa anáfase. Agora, qual anáfase? Anáfase da mitose, anáfase da meiose 1 ou anáfase da meiose 2? Tem que descobrir isso aí. Dá para perceber que, olha só, cada lado aqui vai ficar com quantos cromossomos? São 6 no total. Cada cromossomo aqui, cada lado aqui vai provavelmente ficar com 3 cromossomos. E também, olha só, não é uma perninha que está sendo puxada. É o cromossomo inteiro. Ou seja, estava aqui em cromossomos impares e eles estão sendo, né, puxados. Isso aqui está na meiose. Como estão impares, como está sendo, não é as cromátides irmãs que estão sendo separadas, são os cromossomos homólogos que estão sendo separados. Então, isso aqui é meiose 1. Então, não é metáfase, não é metáfase 1, não é anáfase da mitose, senão estaria apenas as perninhas, uma perninha só. É anáfase 1 da meiose. A resposta, gente, é letra D, tá? Pelo número reduzido de cromossomos e por ser um cromossomo homólogo. 2, letra D. E a número 3, daí já é do Enem 2016, uma questão recente até. O Brasil possui um grande número de espécies distintas entre animais, vegetais e micro-organismos, envoltos em uma imensa complexidade e distribuídas em uma grande variedade de ecossistemas. O incremento da variabilidade ocorre em razão da permuta gênica, crossing over, a qual propicia a troca de segmentos entre cromátides não irmãs na meiose. Essa troca de segmentos é determinada na produção de indivíduos férteis, determinante, desculpa, li errado. Essa troca de segmentos é determinante na produção de indivíduos mais férteis, transmissão de novas características adquiridas,
recombinação genética na formação de gametas, ocorrência de mutações somáticas nos descendentes. Mutações ocorrem ao caso, tá, gente? Variação do número de cromossomos característicos da espécie. Então, olha só. Crossing over ou permutagênica é para dar mais variabilidade genética. Ou seja, uma recombinação, elas recombinam, né? Elas fazem recombinações gênicas. Vão trocando pares e vão se fazendo novas recombinações. Então, aqui no caso seria a letra C. Não fazem transmissão de novas características, não vão produzir nada, é só trocas de segmentos, tá? Só trocas de trechinhos de cromossomos, e elas vão se recombinar novamente. Então, é a letra C, tá bom? Gente, alguma dúvida que vocês tenham? Nenhuma dúvida, pessoal? Que todo mundo... Tá tranquilo, professora. Tranquilo? Então, gente, vou terminar essa aula aqui. Lembrando que vou jogar o exercício lá no grupo, tá bom?